Caminhoneira discute com policial que a parou na blitz. Se não me deixar passar, vai se arrepender. A estrada seca, o calor intenso e o ronco cansado de um caminhão velho abrindo caminho por entre o sertão. Ao fundo, o barulho de um apito. A caminhoneira reduz a marcha, já sabendo o que a espera. Uma blitz. Ela desce com firmeza, documentos em mãos. O policial olha com desconfiança, mas ela mantém o olhar firme. Não está ali para pedir nada, só quer seguir viagem. Mas ele insiste. Questiona a carga, questiona a rota, questiona ela. Ela tenta conter a irritação, mas o tom muda. A frase sai quase como um aviso. Se não me deixar passar, vai se arrepender. O que era para ser uma simples parada se transforma no início de uma jornada imprevisível. Uma promessa feita anos atrás, uma entrega com mais peso do que ela imaginava e reencontros que ela nunca pensou que enfrentaria. Em um Brasil profundo, onde a fé, a cultura e os caminhos de terra se entrelaçam com histórias não resolvidas, essa mulher vai descobrir que a estrada guarda muito mais do que buracos. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal. Vai valer a pena seguir essa história até o fim, porque essa não é só mais uma entrega, é o acerto de contas com o passado, e ela não vai voltar atrás. O sol já estava alto no céu quando o caminhão azul, com pintura gasta e retrovisor pendurado por um fio de arame, subiu lentamente a pequena ladeira de asfalto quente, riscada por buracos e remendos de piche. A estrada era estreita, margeada por uma vegetação seca que denunciava o clima implacável do sertão baiano. Dentro da boleia, a caminhoneira mantinha os olhos atentos, uma mão firme no volante e a outra apoiada na perna, como se o próprio corpo ajudasse a empurrar o motor nas subidas. Era uma mulher de meia-idade, pele marcada pelo tempo e pelo sol, cabelos presos em um coque prático e olhar cansado, mas alerta. O rádio tocava baixo uma moda antiga de Elba Ramalho. Ao lado dela, um papel amassado com instruções escritas à mão. Destino final, cidade de Bom Jesus da Serra. Na carroceria, selada com uma lona marrom e cordas gastas, estava a carga que ela prometera entregar. Um compromisso feito não por dinheiro, mas por palavra. E palavra, no mundo dela, ainda valia mais do que qualquer contrato. Ao dobrar a curva, a caminhoneira apertou os olhos. Uma blitz. Cones laranja, sirenes apagadas, 2 policiais à sombra de uma árvore magra. Ela soltou o acelerador, resmungou algo para si e estacionou o caminhão no local indicado, puxando o freio de mão com firmeza. Documento e nota da carga. Por favor, disse o policial mais novo, aproximando-se da janela com um ar excessivamente sério. Ela pegou os papéis com calma e desceu do caminhão. Não era de se intimidar. Já havia passado por centenas de blitz, algumas até com bom humor. Mas naquele dia, algo no clima era diferente. O olhar do segundo policial, parado atrás do primeiro, não era apenas de fiscalização. Parecia julgamento. O que está carregando aí? Perguntou o primeiro, sem sequer folhear os documentos. Material religioso, respondeu ela, encomendado por uma comunidade em Bom Jesus. Tudo certinho, assinado. Vai ter que abrir. Ela hesitou. Isso aqui tá lacrado com bênção. O povo de lá é muito sério com essas coisas. Só abrem lá, no altar. O policial cruzou os braços. O outro deu um passo à frente. Senhora, a gente precisa conferir o que está levando. Não temos como confiar só na sua palavra. Ela encarou os dois. Sentia o coração acelerar, não de medo, mas de indignação. Não estavam pedindo isso a todos os motoristas. Outros carros passavam sem serem parados. Mas ela, mulher, sozinha, num caminhão velho, precisava ser provada. Respirou fundo. Não gostava de criar caso, mas às vezes era preciso dizer: se não me deixar passar, vai se arrepender. O segundo policial, mais experiente, franziu o senho. Isso é uma ameaça? É um aviso, respondeu ela, firme, sem alterar o tom. Tem coisa que não se mexe. Tem promessa feita que não se quebra. Houve um silêncio. O mais jovem ainda parecia disposto a insistir, mas o mais velho puxou pelo ombro. Tá tudo certo aqui. Deixa passar. Ela não agradeceu. Não pediu desculpas. Voltou para o caminhão e engatou a primeira. O motor roncou como um animal velho, mas vivo. Seguiu viagem.
Só quando sumiu na poeira da estrada foi que permitiu a si mesma um suspiro mais longo. O que ela não viu foi o olhar do policial mais velho, ainda seguindo o caminhão com os olhos. Não era só pela resposta dela. Havia algo naquele rosto que ele conhecia de algum lugar. O dia seguiu quente e arrastado. A caminhoneira passou por pequenos vilarejos, viu crianças brincando com galhos de goiabeira na beira da estrada, viu vendedores de frutas acenando para atrair atenção. Mas não parou. Tinha prazos. Tinha palavra dada. Fez sua primeira parada técnica no fim da tarde, num posto empoeirado no meio do nada. Lavou o rosto, bebeu água, conferiu a lona da carga, intacta. Enquanto abastecia, o frentista, um rapaz de uns 20 anos, curioso, puxou conversa. Vai para onde com esse tratorzão aí? Bom Jesus da Serra. Sozinha? A estrada não se dirige sozinha, né? Ele riu, sem graça. Ela já estava acostumada com o espanto que causava. Caminhoneira, mulher, solitária, numa rota que muitos homens evitavam. O preconceito vinha travestido de admiração, mas ainda era desconfiança. Na hora de pagar, abriu a carteira com dificuldade. O dinheiro estava contado. A viagem era quase toda por conta. Promessa feita à irmã, que agora morava na Itália e não podia voltar para entregar pessoalmente a relíquia que a comunidade esperava há 2 anos. Ela nunca foi de fé, mas respeitava. E respeitar, naquele pedaço de mundo, era coisa séria. Anoiteceu. A estrada ficou mais difícil. Os buracos pareciam se multiplicar no escuro. Em um trecho de terra, o caminhão trepidou mais do que devia. Ela sentiu algo solto na suspensão. Murmurou um palavrão e decidiu parar no próximo povoado. Chegou à Lagoa das Dores já tarde da noite. Uma rua só, com poucas luzes acesas. Um pequeno hotel com fachada azul celeste, nome riscado, Pousada do Sossego. Bateu na porta. Uma senhora veio abrir, de avental e chinelo. Tô sozinha. Tem vaga? Tem sim. Mas o caminhão precisa ficar lá fora. Tá bom? Tá ótimo. Entrou com sua mochila surrada. O quarto tinha cheiro de madeira velha, mas o colchão era firme. Antes de deitar, sentou-se à beira da cama, abriu a carteira, tirou uma foto antiga. Ela é uma menina sorridente no topo de um trio elétrico. Atrás, um rapaz de farda militar, com o mesmo rosto do policial da Blitz. Ela suspirou. Parece que o mundo é pequeno demais. Dobrou a foto com cuidado, guardou de volta e deitou. No dia seguinte, seguiria a viagem, mas a estrada que pensava conhecer começaria a revelar caminhos que ela não lembrava ter percorrido e encontros que nunca achou que teria de enfrentar. Amanhã nasceu com o céu ainda pálido, tingido de rosa e cinza, quando a caminhoneira deixou a Pousada do Sossego com passos lentos e olhos semicerrados pelo sono. O café foi servido pela dona do lugar. Cuscuz com manteiga de garrafa, café forte e um pouco de mel de engenho. Ela comeu calada, agradeceu com um aceno e caminhou em direção ao caminhão. O povoado ainda dormia. Nem mesmo os galos tinham despertado direito. No motor, um estalo metálico incomodava desde a noite anterior. O barulho vinha da parte de baixo, provavelmente a suspensão traseira. Ela se ajoelhou na terra batida, levantou a lona, verificou as travas da carga e suspirou fundo. Estava tudo como deveria estar, por fora. Mas ela sabia que aquele som irregular ia incomodar durante a viagem. Não era só um problema mecânico, era um presságio. O dia seguiu com a estrada cada vez mais acidentada. Trechos de asfalto rachado se misturavam com terra fofa e o calor parecia dobrar a cada curva. Dentro da boleia, o ar rarefeito e o barulho contínuo do motor compunham a trilha sonora da sua solidão. O rádio comunitário pegava mal. Mas em um momento de sinal fraco, uma voz familiar surgiu no ar, a da jornalista que havia começado uma série sobre mulheres na estrada. Hoje vamos falar da promessa feita por uma caminhoneira que cruza o sertão com uma carga de valor simbólico e afetivo. Sua identidade ainda é desconhecida, mas sua história começa a circular por onde passa. Ela desligou o rádio imediatamente. Não queria que falassem dela. Não queria virar símbolo de nada. Estava ali porque prometeu. Só isso. Ao chegar à cidade de Pedra Alta, o barulho da suspensão ficou mais agudo. Um rangido seco, quase como se o caminhão reclamasse com ela.
Parou no único mecânico da cidade, uma oficina de fachada azul, com o nome Peças Milagres pintado à mão. Suspensão traseira, lado esquerdo, disse ela, ao mecânico magro e suado que saiu debaixo de uma picape velha. Tá rangendo feito porta de cemitério. Deixa eu dar uma olhada. Pode ser o pino de encosto. Ou pior, ela ficou ali, em pé, observando. O mecânico, de nome Murilo, devia ter uns 20 e poucos anos. Dedicado, curioso e com uma vontade visível de puxar papo. A senhora vai para Bom Jesus? Vou. Sozinha? Ela apenas olhou. Murilo riu sem graça e se calou. Enquanto ele trabalhava, uma senhora entrou na oficina com um saco de pães e 2 copos de suco. Mãe do rapaz, dá isso para ela, Murilo. Não é todo dia que uma mulher passa de caminhão por aqui. Ela aceitou o lanche com um gesto seco de cabeça, mas internamente sentiu o calor do gesto. Pequenos cuidados que vinham com simplicidade. O que leva aí? Perguntou Murilo, limpando a graxa das mãos. Carga religiosa. Não posso abrir. Ele assentiu, respeitoso. Vai precisar deixar o caminhão aí até amanhã. Tenho que desmontar parte da suspensão para soldar. Só termino de noite. Ela hesitou. Tinha prazo, mas também sabia que o caminhão não aguentaria mais 200 quilômetros assim. Tem onde dormir por aqui? Tem sim. Minha mãe aluga uns quartinhos atrás da oficina. É simples, mas limpo. O quarto tinha cheio de madeira nova e lençol seco ao sol. Na parede, uma imagem de São Sebastião. Ela se sentou, tirou as botas e massageou os pés. O corpo doía, mas era o coração que estava inquieto. Foi até a mochila e puxou um caderno pequeno. Nele, várias folhas dobradas, cartas nunca enviadas para o filho. Pegou uma caneta e começou a escrever mais uma. Hoje vi um menino mexendo em motor. Lembrei de você pequeno, com a chave inglesa na mão, dizendo que ia consertar o mundo. Lembro pouco do seu rosto agora. Às vezes penso que me esqueci de propósito, para doer menos, mas dói do mesmo jeito. Fechou o caderno, guardou e ficou olhando o teto. Dormiu sem perceber. Na manhã seguinte, o caminhão estava pronto, mas algo estava diferente. Quando ela ligou o motor, sentiu o ronco mais firme, quase como se o velho parceiro tivesse ganhado ânimo novo. Murilo apareceu com uma sacola de pão e disse: "Isso é presente da mãe, para a senhora levar na estrada." Ela disse que promessa boa merece reforço. Ela agradeceu com um aceno, segurando a sacola com um cuidado desproporcional. Às vezes, era difícil aceitar gentileza. Antes de partir, Murilo se aproximou. "Posso perguntar uma coisa?" "Pergunta. Por que a senhora faz isso sozinha? A estrada é dura. Tem gente que não entende." Ela respirou fundo. "Porque se eu depender de alguém para cumprir uma promessa, ela nunca vai ser cumprida." Deu partida no caminhão e seguiu. A estrada continuava seca e poeirenta, mas agora o ruído tinha sumido e o caminhão corria como se tivesse rejuvenescido. O vento que entrava pela janela trazia cheiro de terra quente, capim queimado e lembranças de infância. Passou por uma escola rural, onde crianças jogavam bola com uma lata. Uma delas acenou. Ela acenou de volta, surpresa consigo mesma. Mais à frente, uma romaria caminhava pelo acostamento. Homens e mulheres com velas, lenços, imagens de santos nos braços. Ela reduziu a velocidade e buzinou 2 vezes em sinal de respeito. Uma senhora levantou a mão e gritou: "Caminhoneira, a bênção na carga vai chegar a tempo. São Lázaro está com você." Ela se arrepiou. Não sabia quem era aquela mulher, mas a mensagem mexeu com algo lá dentro. No final do dia, chegou ao povoado de Arraial Novo, onde faria uma parada programada. O local tinha uma pequena praça, com igreja, barracas de comida e um coreto central. Estava acontecendo a Festa do Mastro, um evento tradicional onde moradores erguem um tronco de madeira adornado com bandeiras coloridas em honra aos santos da comunidade. Ela estacionou o caminhão ao lado da praça. Crianças se aproximaram, curiosas. Um senhor de chapéu e bigode se apresentou. "Vai passar a noite aqui, caminhoneira, só para dormir e seguir cedo. A entrega é amanhã cedo, pois fique à vontade. Hoje tem quermesse e forró de sanfona. Mas cuidado com os fofoqueiros, viu? Aqui tudo vira história." Ela riu.
Era a primeira risada em semanas. Naquela noite, comeu pamonha, dançou com uma senhora que puxou sua mão sem pedir. Por um momento, sentiu-se parte de algo. Não como visitante, mas como quem pertence. Dormiu na boleia, sentindo o coração mais leve. A carga ainda pesava, sim, mas agora ela sabia que não carregava só uma promessa. Carregava também o olhar de cada pessoa que cruzava, a fé dos que acreditavam e a lembrança de quem ela foi antes de perder na estrada da vida. A manhã nasceu fria, um alívio raro naquela parte do sertão. A neblina cobrindo o chão dava à paisagem um tom misterioso, quase sonhador. A caminhoneira acordou com o som abafado de sanfona distante e passos apressados na rua. Abriu os olhos devagar, ainda deitada na boleia, e percebeu que algumas pessoas caminhavam em direção à praça com roupas festivas. O mastro ainda estava em pé, coberto de fitas esvoaçantes. Ela ajeitou a coluna, passou a mão no rosto e por um breve momento ficou ali, sentada, observando. Havia algo de familiar naquela tranquilidade, um tipo de vida que ela tinha deixado para trás há muito tempo. Um tipo de vida que, talvez, ainda estivesse esperando por ela em algum canto esquecido da estrada. Ligou o caminhão. O motor respondeu de primeira, com um rugido decidido. Sorriu sozinha. Estava a poucas horas de Bom Jesus da Serra. A entrega se aproximava. E com ela, o fim de uma promessa. Ou, quem sabe, o começo de outra. Na saída da cidade, parou para abastecer. O mesmo rádio comunitário de antes agora tocava uma voz conhecida. Era jornalista, a mesma que ela havia desligado dias antes. Essa é a terceira vez que ouvimos relatos sobre uma mulher caminhoneira cruzando o interior com uma carga sagrada. Uma promessa viva sobre rodas. Os moradores a veem como sinal de fé. Mas há quem diga que essa história guarda mais do que religião. Guarda passado, silêncio e reencontros que precisam acontecer. Ela bufou, desligou de novo. Aquela jornalista estava mais perto do que parecia e sabia mais do que devia. A estrada para Bom Jesus da Serra cortava um trecho de serra estreita. As curvas fechadas exigiam atenção total, principalmente com a carga que trazia. Enquanto dirigia, o vento batia forte, levantando poeira e folhas secas. O caminhão rangia de leve a cada curva, mas ela sentia que aguentaria até o fim. Mas foi na terceira curva da serra que algo inesperado aconteceu. No acostamento, um carro da polícia parado, com o capô levantado. Um homem de costas, de camisa branca e calça jeans, mexendo no motor. Ela reconheceu o corte de cabelo antes mesmo de ver o rosto. Era ele, o policial da Blitz. Ela passou devagar. Não pensava em parar, mas o olhar dele a alcançou. Ele levantou a mão e, com um meio sorriso, fez sinal de espera aí. Como se soubesse que ela pararia. Como se tivesse certeza de que ela ainda não havia esquecido. E não havia. Ela estacionou alguns metros à frente, desligou o motor e saiu da boleia devagar. Caminhou até ele com passos firmes. O vento balançava os cabelos dela e levantava poeira. O rosto dele trazia mais rugas do que antes, mas os olhos, os mesmos. Um olhar que um dia foi próximo. Achei que você já tinha seguido seu caminho, ela disse, mantendo a distância. Segui, mas às vezes o caminho dá volta, respondeu ele, com simplicidade. Ela cruzou os braços, não por defensiva, mas por proteção. Havia muitas palavras represadas naquele peito. E ele sabia. Por que parou meu caminhão aquele dia? Porque tinha certeza de que era você. Ela desviou o olhar. Aquilo a atingiu com mais força do que imaginava. Foram anos sem notícia. E de repente, aparece com farda, me perguntando de papelada. Não reconheceu nem minha voz. Reconheci, mas não podia agir como se nada tivesse acontecido. O silêncio entre os dois pesava mais do que o caminhão carregado. E agora, o que quer? Ele deu de ombros. Consertar isso aqui primeiro, disse, apontando para o motor. Depois, sei lá, falar contigo, saber se está tudo bem, saber o que está levando aí. Ela hesitou. Aquele homem, que um dia dividiu mesa, cama e planos com ela, agora estava ali, parado, tentando consertar o motor, talvez o que sobrou do passado. É promessa, para minha irmã, para uma comunidade. Carrego porque disse que ia carregar.
Você sempre foi assim. Quando promete, vai até o fim. Ela olhou para a estrada, tentando conter a emoção. E você sempre foi bom em aparecer quando eu tô quase chegando. Talvez seja porque é agora que você mais precisa ser ouvida. Ela respirou fundo. O vento cessou por um instante. Uma borboleta pousou no retrovisor do caminhão. Sinal? Coincidência? Não sabia mais. Você vai seguir viagem, ele disse, e eu não vou te impedir. Nem quero. Mas se precisar, estarei na frente. Não mais no caminho. Ela não respondeu. Apenas caminhou de volta ao caminhão. Ligou o motor, deu uma última olhada pelo retrovisor e viu ele ali, parado, olhando. Sem farda, sem arma. Só um homem, só o passado. A chegada em Bom Jesus foi acompanhada de tambores. Literalmente. Era dia de preparação para a Festa da Lembrança, um evento anual onde fiéis celebravam promessas antigas cumpridas ou não cumpridas. A praça principal estava tomada de bandeirinhas, caixas de som, barracas de frutas e velas. Crianças corriam com roupas coloridas e os adultos falavam em voz alta, misturando sotaques e histórias. Ela estacionou o caminhão bem ao lado da capela central. Um grupo de mulheres se aproximou rapidamente. A que vinha à frente segurava um terço e sorria. A senhora é a irmã da Clara. Sou? Sim. A carga está aí atrás. A gente pensou que não vinha mais. São quase 2 anos esperando isso. Eu disse que vinha. E promessa, quando é de verdade, não morre com o tempo. As mulheres choraram. Uma delas, mais velha, fez sinal da cruz e agradeceu. A caminhoneira abriu a lona com cuidado. Dentro, havia uma peça de madeira entalhada, um altar portátil com imagens de santos e uma réplica de uma cruz de madeira usada no início da comunidade. Era o símbolo da fé daquele povo. E agora estava de volta. Enquanto descarregavam, a jornalista apareceu, gravador em mãos, câmera ao pescoço. Eu sabia que você viria até o fim. A caminhoneira suspirou. Você sabe mais do que devia. Só sei o que você mostra. E até o que você esconde diz muito. Elas se olharam por um instante. A jornalista guardou o gravador. Não vou contar essa parte. Essa é sua. Ela agradeceu com um aceno. À noite, houve cerimônia. Velas acesas, cantos, dança, agradecimentos. A caminhoneira foi chamada ao palco para ser homenageada. Recusou no início. Depois, subiu. Pegou o microfone, respirou fundo e disse: Eu não sou mulher de palco. Sou mulher de estrada. Mas se eu estou aqui é porque muita gente me ajudou, mesmo sem saber. E porque eu entendi, enfim, que promessa não é só entregar algo. É também se permitir reencontrar o que a gente deixou para trás. O povo aplaudiu. Algumas choraram, outras apenas sorriram. No canto da praça, o policial estava encostado numa árvore. Não fez sinal, não tentou nada, só assistiu. E ela sabia. Ele era parte da promessa também. A manhã seguinte amanheceu mais fresca, quase silenciosa. Era como se a cidade de Bom Jesus da Serra ainda estivesse repousando depois da noite anterior. A festa da lembrança deixará um rastro de fitas coloridas pelo chão, velas apagadas em frente à capela e o cheiro doce de milho cozido ainda pairando no ar. A caminhoneira acordou antes do sol nascer. Dormira novamente na boleia, como sempre fazia, mesmo tendo sido oferecido um quarto pela comunidade. Recusou com educação. A boleia era mais que conforto, era abrigo, era casulo. Ali, tudo era dela, ou, pelo menos, parecia ser. Sentada no banco do motorista, pegou mais uma vez o pequeno caderno onde escrevia as cartas que nunca enviava. Desta vez, a caneta demorou a riscar o papel. Havia algo engasgado, uma coisa que não cabia mais em silêncio. Hoje, entreguei o que prometi. A carga chegou inteira. Eles choraram, agradeceram. Mas no fundo, filho, ainda tem um peso aqui dentro. Porque a única promessa que nunca cumpri foi contigo. E a estrada está começando a me cobrar isso. Fechou o caderno com um estalo seco. Guardou no porta-luvas, engatou a marcha e saiu devagar da cidade. Não seguiu pela rodovia principal. Pegou uma estrada de chão batida à direita, como se soubesse exatamente para onde ir. E, no fundo, sabia.
Cerca de 40 quilômetros depois, chegou a um povoado ainda menor, praticamente escondido entre morros. A placa na entrada, enferrujada, dizia Água Branca, distrito de gente boa. Era lá que, anos atrás, ela deixará para trás uma parte que nunca conseguiu recuperar. O bar da esquina ainda existia, com uma nova pintura desbotada. A escola continuava do mesmo jeito, mas o campo de futebol agora era um estacionamento de caminhões pequenos. Parou o caminhão ao lado de um coqueiro magro e desceu. Ninguém a reconheceu de imediato, mas os olhos dos mais velhos demoraram um pouco mais a observá-la. Algo naquele jeito de caminhar, naquele olhar cansado e firme, despertava lembranças. Caminhou até a mercearia onde, antes, costumava comprar pão e pinga para o marido. A dona era a mesma, mais curvada, de óculos agora, mas era ela. "Posso ajudar?" perguntou, sem desviar os olhos do caderno onde fazia anotações. "Vim ver se o João ainda mora aqui", disse a caminhoneira. A senhora levantou os olhos, arregalou-os por um segundo. Depois assentiu. "Ele tá assim, casa de esquina. Tá com o filho já moço. Anda mais quieto, depois que a mulher dele foi embora." A caminhoneira mordeu os lábios, fez sinal de cabeça e saiu. A casa era simples, com a pintura amarela desbotada e o portão de ferro enferrujado. Tinha um varal com roupas infantis e um cheiro leve de feijão no ar. Ela se aproximou devagar, sentindo o coração bater com força descompassada. Não era medo, era um tipo de saudade que dói. Bateu palma 2 vezes. Um rapaz apareceu. Uns 20 anos, magro, cabelos enrolados, expressão desconfiada. "Bom dia. O João tá?" "Tá sim." "Quem é?" "Diz que é a mãe dele." Ele arregalou os olhos. Ficou imóvel por um segundo, depois gritou: "Pai, tem uma mulher aqui dizendo que é sua mãe." A caminhoneira baixou os olhos. Lá vinha João, agora um homem feito, surgiu na porta. Cabelos grisalhos nas laterais, pele marcada pelo sol. Usava uma camisa simples, chinelo e um olhar misturado entre incredulidade e raiva contida. "Então é verdade", ele disse, depois de um silêncio pesado. "A senhora ainda existe." Ela sentiu. O tempo não havia apagado a culpa. Só havia endurecido a casca. "Eu vim tentar consertar o que dá." Tarde demais para conserto. O rapaz, o neto que ela nunca conheceu, olhava para os dois como quem assiste a um duelo. "Só quero conversar", ela disse. 5 minutos. Não para pedir nada, só para contar. João pensou por um momento. Depois apontou para uma cadeira de plástico ao lado do jardim. 5 minutos. Ela sentou. Ele também. O silêncio durou mais do que o esperado. "Você foi embora", ele começou, os olhos presos na planta à sua frente. "E nunca mais escreveu. Nunca ligou. Deixou o menino para trás. Um menino que esperava no portão por meses. Eu tinha que seguir. Tinha medo de ficar e me perder. Ou pior, fazer você carregar o que eu carregava. E você acha que eu não carreguei?" Ela não respondeu. Sentiu os olhos marejarem. "Eu te procurei", ele disse. "Uma vez, 2 anos atrás. Fui até a Feira de Santana. Um amigo disse que te viu num posto, mas não tive coragem de continuar. E por quê? Porque eu não sabia se queria te ver, se queria perdoar." Ela levantou os olhos para ele. "E agora?" "Ainda não sei." Ela assentiu. Pegou o caderno do bolso. "Eu escrevi cartas. Todas essas. Nunca enviei. Guardei, para quando tivesse coragem." João pegou o caderno com as 2 mãos. Não o abriu. "Pode levar?" perguntou. "É seu." Deixou o povoado pouco antes do meio-dia, com o peito mais leve. As palavras não tinham resolvido tudo, mas tinham sido ditas. O reencontro, mesmo duro, era parte da promessa que ela não sabia que precisava cumprir. Na estrada, de volta para a rodovia principal, parou no mirante natural onde os caminhoneiros costumavam deixar pequenos pedaços de pano amarrados em galhos, símbolo de pedidos, promessas, proteção. Ela tirou um lenço do bolso, azul. Era da irmã. Amarrou no galho com delicadeza e fechou os olhos. "Obrigada por ter insistido. Se não fosse esse altar, se não fosse sua fé, talvez eu ainda estivesse fugindo de mim."
Sentiu o vento passar por ela como um abraço, quente, serpenteando entre os galhos. Naquela noite, dormiu no posto de combustível da estrada principal. O caminhoneiro da carreta ao lado ofereceu café. Conversaram. Falou sobre a carga, sobre Bom Jesus, sobre o altar. Não entrou em detalhes, mas contou que tinha reencontrado o filho. Ele te perdoou? Perguntou o caminhoneiro. Ainda não, mas agora ele sabe onde me encontrar. E isso já é meio caminho. Ela sorriu. Agora só falta eu me perdoar. No dia seguinte, pegou uma nova rota. Voltaria devagar, sem destino certo. A entrega estava feita, a promessa cumprida. Mas havia outros lugares a visitar, outras pessoas a rever, outras partes dela mesma a resgatar. Enquanto seguia a viagem, o rádio finalmente captou a voz da jornalista. Era uma reprise da entrevista com um morador de Bom Jesus. Ela chegou como quem cumpre missão, mas deixou mais do que uma carga. Deixou um exemplo. Mostrou que até quem vive da estrada pode se reconectar com o que deixou pelo caminho. Dessa vez, ela não desligou. Aumentou o volume e seguiu em frente. O dia estava claro, sem nuvens, mas havia algo no ar que anunciava mudança. Era o tipo de calor que vinha antes da chuva, abafado, denso, como se o céu também estivesse segurando alguma coisa que precisava desaguar. A caminhoneira rodava pela BR-135, sem pressa, sem GPS ligado. Agora, era o mapa mental que guiava suas decisões. Ela seguia os lugares que o coração lembrava, não os que o calendário marcava. Era a primeira vez, em anos, que dirigia sem destino profissional. Não tinha carga no baú, não tinha nota fiscal, não tinha horário. Só levava os próprios pensamentos, o barulho do motor e o caderno com as cartas. No banco do passageiro, um saco de pão e de queijo secos, uma garrafa térmica de café, presente da comunidade de Bom Jesus. Mais do que nunca, ela se sentia dona da estrada. No entroncamento da BR, com uma vicinal de barro vermelho, viu uma faixa pendurada entre dois postes de madeira. Festa da Padroeira, Comunidade São Gregório, entrada franca. Ficou ali, parada, olhando. Aquela vila era onde, muitos anos atrás, tinha feito uma das entregas mais marcantes da sua vida, um painel de madeira entalhada para a pequena capela. Na época, os moradores quase não tinham recursos, mas fizeram uma vaquinha para pagar parte do transporte. E ela, tocada pela fé simples daquele povo, terminou o serviço por menos do que custava. Foi a primeira vez que sentiu que transportava mais do que carga. Tomada por uma curiosidade silenciosa, virou o volante. Entrou. A estrada até a comunidade era cercada por plantações de mandioca e algumas roças de milho já colhidas. O solo seco estalava sob os pneus, levantando poeira que logo se dissipava no calor. Ao chegar, foi reconhecida por uma jovem que agora era adulta, mãe de 2. "É você mesmo?" disse, sorrindo com a mão sobre a testa para proteger os olhos do sol. A caminhoneira do altar de São Gregório? Ela sentiu, meio sem graça. "Achei que já tinham esquecido. A senhora é lenda por aqui. A capela ainda tem o painel. E ninguém deixa limpar com pano úmido de medo de estragar." Foram chamar o padre da vila. Um homem simples, de batina azulada, sandália de couro e um jeito manso de falar. "Que prazer imenso", disse ele, oferecendo um copo de suco de caju. "Temos a missa hoje à noite. Não quer ficar e assistir?" Ela pensou. Não era religiosa como antes, mas havia aprendido que a estrada também era feita de pausas. "Fico, sim, mas vou dormir no caminhão. A senhora é livre. Só não deixe de vir até a frente, viu? O povo vai gostar de agradecer." A missa foi campal, ao ar livre. Bancos improvisados com tábuas, velas em potes de vidro e uma banda com sanfona e violão. Durante a homilia, o padre apontou para ela discretamente e falou sobre promessas que andam com rodas, mas se carregam corações. Quando terminou, foi cercada por crianças, idosos e curiosos. Todos queriam tocar, conversar, perguntar como era viver na estrada. "A senhora não tem medo de dormir sozinha? Não sente falta de casa? E se furar o pneu?" Respondeu com paciência. Sorria pouco, mas com sinceridade. No meio da conversa, um senhor se aproximou, chapéu de couro e voz firme.
preciso que me faça um favor. Caminhoneira. Depende do que é. Tenho uma filha em Floriano, no Piauí. Tá doente. Tem anos que não a vejo. Mando carta, mas não responde. Queria que a senhora entregasse isso, disse, entregando uma caixa de madeira pequena. O que tem aqui? Meu terço e um pedaço da rede que a mãe dela bordou. Só isso. Ela pegou a caixa nas mãos. Sentiu o peso, não físico, emocional. Onde é em Floriano? Bairro Alto da Cruz. Rua das Angélicas. Casa verde com janela azul. Anotou tudo num papel e guardou no bolso. Vou ver o que posso fazer. Naquela noite, dormiu sob o som de grilos e conversas ao longe. O céu limpo mostrava estrelas que não se viam da cidade. E ali, pela primeira vez desde a... Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora para a história. Entrega em bom Jesus. Ela sentiu uma nova missão nascer. Uma missão menor talvez, mas igualmente valiosa. Não era mais apenas sobre altar ou filho. Era sobre levar mensagens, símbolos, saudades. Era sobre fazer pontes. 2 dias depois, chegou a Floriano. O bairro Alto da Cruz era simples, com ruas de paralelepípedo e casas coloridas. Estacionou o caminhão no início da rua e foi a pé até a casa com a janela azul. Bateu palma. Uma mulher, de cerca de 50 anos, abriu a porta com um lenço na cabeça. Tinha olhos fundos, mas um sorriso suave. Pois não? Tenho um presente do seu pai, disse a caminhoneira, estendendo a caixa. A mulher ficou imóvel. Os olhos brilharam imediatamente. Ele ainda está vivo? Tá. E sente saudade. Ela pegou a caixa com as 2 mãos, como quem recebe um relicário. Chorou em silêncio, sem alarde. Depois olhou para a caminhoneira. A senhora é dessas que Deus manda na estrada, né? A caminhoneira apenas sorriu, discreta. Ao voltar para o caminhão, encontrou algo inesperado no para-brisa. Um bilhete escrito à mão, preso com uma fita de cetim branca. Vi seu caminhão parado. Sou jornalista. Estou escrevendo um livro sobre mulheres caminhoneiras. Se quiser conversar, me encontro no restaurante Boca da Serra, 1 quilômetro daqui, depois a ponte. Assinado, Leandra. Ela olhou para o papel, virou e revirou, como quem mede o peso de uma nova escolha. Decidiu ir. O restaurante Boca da Serra era conhecido entre os motoristas da região. A fachada era de madeira e palha, com mesas grandes e um cheiro irresistível de carne assada e baião de 2. Lá dentro, sentada num canto, estava Leandra, uma mulher de cabelos crespos presos num coque e caderno no colo. Achei que não viria, disse ela, sorrindo. Quis ver o que alguém quer escrever sobre a estrada sem ter rodado nela. Leandra riu. Meu pai era caminhoneiro. Morreu antes de me ensinar a dirigir, mas deixou muitas histórias. E quer ouvir as minhas? Se quiser contar. Não quero sensacionalismo. Quero verdade. Silêncios também contam. A caminhoneira tomou um gole de café. Olhou pela janela. Então anota aí. Não sou exemplo de nada. Já fugi de mim. Já larguei filho. Já deixei promessa para depois. Mas voltei. Não por redenção, mas porque a estrada não deixa a gente mentir por muito tempo. Leandra anotava tudo com atenção, em silêncio. E agora? Perguntou a jornalista. O que vem depois da promessa cumprida? Vem a próxima. Nem toda promessa precisa ser feita em voz alta. Às vezes, é só acordar e decidir que vai seguir em frente. Leandra fechou o caderno devagar. Olhou a caminhoneira como quem entende mais do que diz. Posso te acompanhar num trecho? Ela hesitou. Depois assentiu. Só se trouxesse o próprio café. Aqui, quem divide estrada, divide verdade. 2 horas depois, a jornalista já estava instalada no banco do passageiro. O caminhão ganhou a estrada novamente, cortando planícies secas, pequenas vilas e sombras de árvores solitárias. Lá dentro, 2 mulheres, 2 histórias, 2 formas de carregar memórias. E nenhuma pressa. A estrada, enfim, não era mais só silêncio. Era companhia. O asfalto fervia sob o sol do meio-dia.
As linhas amarelas da BR-020 se estendiam como veias abertas pela terra seca. O caminhão deslizava lentamente, firme, com o motor ressoando num compasso quase meditativo. Dentro da cabine, o som dos pneus era interrompido apenas pelas perguntas de Leandra, a jornalista, que agora era mais do que uma curiosa. Era parte da viagem. Você já pensou em parar? Ela perguntou, com a caneta entre os dedos. A caminhoneira manteve os olhos na estrada. Todo dia. E todo dia decido continuar. Mas continuar até onde? Ela não respondeu. Nem sabia. O que você procura? A caminhoneira apertou mais forte o volante. Havia perguntas que não tinham respostas prontas. Ou que tinham, mas doíam demais para sair. Acho que eu procuro uma parte de mim que deixei na estrada. E toda vez que acho que achei, descubro que ainda falta um pedaço. Leandra não anotou. Apenas olhou para ela, em silêncio. Entendia mais com o olhar do que com a caneta. No final daquela tarde, pararam em um posto à beira da estrada, na cidade de Corrente. O céu estava rosado, as árvores se curvavam sob o vento quente e um grupo de caminhoneiros jogava dominó perto do restaurante. A caminhoneira e Leandra sentaram numa mesa de plástico, pediram 2 pratos de arroz com carne de sol e dividiram uma garrafa de cajuína gelada. Você já se apaixonou de novo? Perguntou Leandra, de repente. Ela deu uma risada seca, sem humor. O problema nunca foi me apaixonar. Foi confiar depois. Leandra sorriu. E aquele policial? O que aconteceu ali? A caminhoneira ficou em silêncio por alguns segundos. Mexeu a comida no prato. Ele foi alguém importante. A gente se amou na juventude. Mas quando as coisas apertaram, eu fugi. Achei que não ia ser boa para ele, e ele não tentou me impedir. Mas encontraram-se agora, certo? Sim. E ele ainda carrega o mesmo olhar, o mesmo jeito de esperar sem cobrar. E o que você vai fazer com isso? Nada. Por enquanto. Às vezes, o melhor reencontro é o que não precisa virar outra história. Naquela noite, dormiram no caminhão, estacionado ao lado de outros 9. Os roncos de motores ao longe, os grilos cantando entre os matos e o cheiro de terra quente depois da chuva preencheram o ambiente. Leandra ficou no banco do passageiro, aninhada num cobertor. A caminhoneira, como sempre, dormia com uma mão próxima da ignição, como quem vive pronta para partir. Mas naquela noite, algo mudou. Acordou no meio da madrugada com o coração disparado. Um pesadelo. Estava no sonho de novo. O antigo. O mesmo em que via a si mesma caminhando por uma estrada sem fim, carregando um espelho quebrado. Em cada pedaço refletia um momento perdido. O filho chorando na varanda, o companheiro fechando a porta, a irmã na cama do hospital dizendo: "Cumpre, por favor." Levantou-se, saiu da cabine e respirou o ar da madrugada. Sentou no para-choque do caminhão e ficou ali, olhando para o céu. Leandra seguiu em silêncio, sentando ao lado. Não consegue dormir? Não é sono, é falta de paz. É difícil encontrar paz quando a gente carrega coisa demais. E se eu deixar para trás, talvez se perca, ou talvez se liberte. A caminhoneira olhou para ela, pela primeira vez, sem defesas. Você é nova demais para entender certas coisas. Talvez, mas sou velha o suficiente para saber quando uma mulher forte está no limite. O silêncio foi a única resposta. No dia seguinte, receberam um convite inesperado. Um grupo de fiéis na cidade de Cristalândia, ao saber que a caminhoneira do altar estava por perto, pediu que ela levasse uma imagem restaurada de Nossa Senhora Aparecida de volta à capela de origem. Era um trajeto curto, 180 quilômetros, mas de muito significado. A imagem foi roubada há anos, mas foi recuperada pela polícia e restaurada por uma senhora em Barreiras, explicou o organizador. Queremos que volte como veio, na boleia de alguém com fé. Ela hesitou, não por desconfiança, mas por reverência. É uma responsabilidade grande. É um símbolo. E você virou o símbolo também. A caminhoneira aceitou. A imagem chegou cuidadosamente embalada, protegida por panos bordados e colocada num caixote de madeira perfumado com alecrim. Leandra ajudou a acomodar no baú do caminhão. A estrada vai testá-la, disse o organizador. Sempre testa, mas agora você já sabe. Fé não é peso, é impulso.
A viagem até Cristalândia não foi simples. Primeiro, o pneu furou em uma curva apertada entre Barreiras e Santa Maria. O macaco travou e os parafusos não soltavam. A caminhoneira tentou por horas. Suada, com as mãos feridas e o coração batendo mais pela frustração do que pelo calor. Leandra, vendo a cena, ofereceu ajuda. Me dá essa chave. Você nunca mexeu com isso. E você nunca me viu tentar. Juntas, conseguiram trocar o pneu. Não foi fácil, nem bonito, mas foi parceria. Na retomada da estrada, o tempo virou. Nuvens carregadas tomaram conta do céu e uma tempestade caiu de repente. A visibilidade despencou e o caminhão começou a patinar em trechos de barro. A caminhoneira pensou em parar, em esperar a chuva passar, mas olhou para o retrovisor. A caixa com a imagem balançava levemente. A gente prometeu entregar. Vai entregar. Leandra segurou firme o painel e não disse nada. Confiava. Chegaram a Cristalândia de madrugada. A cidade dormia, mas os sinos da igreja tocaram quando o caminhão parou em frente ao pátio. Era como se alguém tivesse ficado de vigília. O padre, com os olhos marejados, recebeu a imagem. Os fiéis começaram a chegar aos poucos, como formigas chamadas por cheiro de flor. A cerimônia improvisada foi feita sob o céu ainda carregado, mas não chovia mais. O silêncio era respeitoso, cheio de lágrimas contidas. E quando a imagem foi colocada novamente no altar original, os sinos tocaram de novo, agora com mais força. A caminhoneira permaneceu do lado de fora, ao lado do caminhão. Leandra se aproximou e perguntou: "E agora? Vai seguir?" "Agora, sim, com menos peso e mais estrada pela frente. Ainda tem lugar para mim?" A caminhoneira sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Sempre tem lugar para quem ajuda a empurrar. Mais tarde, já na estrada novamente, Leandra abriu o caderno e disse: "Posso ler uma parte do que escrevi?" "Manda." Ela leu, em voz baixa. Ela não é heroína, não é santa, mas é prova de que a estrada, quando bem trilhada, pode costurar os pedaços quebrados de uma vida. Cada curva que enfrenta, enfrenta também um passado. Cada freada carrega um arrependimento, mas cada arrancada é um perdão. A estrada não a salvou. Ela que, com as mãos no volante e o coração em alerta, está aprendendo a se salvar. A caminhoneira não disse nada, apenas engatou a quinta marcha e olhou adiante. A estrada seguia viva, e ela também. O dia começou com cheiro de terra molhada e café passado na hora. Pararam num posto simples, daqueles que parecem ter parado no tempo. Parede de azulejo branco, balcão de madeira lascada, ventilador de teto que fazia mais barulho do que vento. A caminhoneira sentou à janela, observando o movimento tímido de motoristas saindo aos poucos, um por um, como formigas retomando o trabalho após a chuva. Leandra ainda dormia na cabine, coberta até o nariz. A caminhoneira aproveitou para escrever no seu caderno, como fazia sempre nas pausas mais longas. Só que dessa vez não escreveu para o filho, escreveu para si. Você também merece escuta, merece pouso, merece não carregar tudo sozinha. Hoje te deixo respirar. Fechou o caderno e suspirou. Sentia-se diferente, como se a estrada, de alguma forma, estivesse abrindo espaço para uma mulher que já não era mais a mesma que saíra de casa meses atrás. Seguiram viagem rumo ao norte, atravessando pequenas comunidades do sertão onde cada parada era uma história. Em uma delas, um homem de muletas os parou. "A senhora é a caminhoneira que levou a santa de volta?" "Depende quem está perguntando", respondeu ela, com aquele humor seco que já se tornará sua marca. "Eu sou irmão da dona Dalva. Ela ouviu na rádio. Disse que queria te conhecer. Disse que tua história curou uma coisa nela." A caminhoneira franziu o senho. "Curou como?" "Disse que perdoou o filho. Tinha brigado com ele há anos. Nunca mais falou. Depois que ouviu sobre você, pegou o telefone e ligou." Ela engoliu seco. Aquilo não era pouca coisa. Era a primeira vez que via de perto o reflexo do que fazia sem saber que fazia. Pararam em Arraial da Serra, onde haveria uma celebração de colheita. Leandra sugeriu uma pausa maior. "Podemos descansar um dia? Aproveitar e conversar com as mulheres daqui?" "Ouvi dizer que tem uma cooperativa de artesãs."
Um dia. Mas a gente não se acostuma. Não é para acostumar. É para lembrar que também somos gente, não só roda. Aceitou. Passaram a tarde ouvindo histórias de mulheres que criavam filhos sozinhas, enfrentavam seca, lutavam por um pedaço de terra. Mulheres como ela, algumas até mais duras, mas com o mesmo olhar cansado e firme. Numa roda de bordadeiras, uma senhora de cabelos brancos segurou sua mão e disse: "A gente não reza só para quem está no altar. A gente reza para quem anda por aí com coragem. Você é uma dessas." Ela sorriu. Foi um sorriso tímido, mas dessa vez genuíno. Um tipo de gratidão silenciosa que não cabia em palavras. No dia seguinte, enfrentaram um novo trecho ruim de estrada. Muitos buracos, ladeiras estreitas, caminhões parados no acostamento com problemas. Um deles estava inclinado de forma perigosa, com a carroceria carregada de botijões de gás. A caminhoneira parou. Desceu. Perguntou ao motorista: "Precisa de ajuda? Não tenho sinal. E o freio de mão está escapando." Leandra, preocupada, ficou na cabine. "Cuidado!" gritou. A caminhoneira foi até a traseira do caminhão do homem e posicionou o calço de madeira que ela mesma carregava há anos. Ferramentas antigas, mas fiéis. Um presente do pai. Com os calços no lugar e um reforço improvisado com pedras, o caminhão estabilizou. O motorista, emocionado, disse: "Achei que ia perder tudo e machucar alguém. A estrada não é lugar para pressa, nem para ego. É para quem sabe parar quando precisa", respondeu ela, enxugando o suor da testa com a manga da camisa. Leandra observava pela janela com admiração silenciosa. Pela primeira vez, começou a perceber o que era carregar mais do que carga. Naquela noite, acamparam ao lado de um rio seco. O solo rachado contava a história da estiagem, mas havia vida ainda nas pedras. Leandra se aproximou da caminhoneira, que observava o horizonte em silêncio. "Você não me contou ainda como começou tudo isso." "Tudo o quê?" "A estrada, a fuga, o volante." Ela ficou em silêncio. Depois respondeu, sem desviar o olhar: "Eu saí porque não sabia mais ficar. Estava cheia de mágoas e tinha medo de virar alguém amarga. Achei que na estrada ninguém esperaria nada de mim. Mas esperam. Pois é, descobri isso agora. E, no fundo, eu também esperava algo de mim. Só demorei a admitir. E o que você espera agora?" Ela pensou. A resposta veio devagar, como quem não quer assustar a própria verdade. "Paz. E um lar, nem que seja só dentro de mim." Leandra segurou a mão dela por um segundo. Não disse nada. A conexão era mais forte do que qualquer frase. Dias depois, chegaram ao povoado de São Pedro do Jacaré, onde aconteceria uma feira de caminhoneiros. Era um evento simples, mas tradicional. Reuniam-se ali motoristas de todo o país, trocando peças, experiências, conselhos e até receitas. Ela foi reconhecida por vários. É ela, a da imagem, a que discutiu com o guarda e mesmo assim levou a carga até o altar. Ela desviava, não gostava de holofotes, mas também não negava abraços. No meio da feira, reencontrou um rosto inesperado, o policial da Blitz. "Achei que ia te ver de novo", disse ele, com um sorriso discreto. Ela cruzou os braços, desconfiada. "Você persegue toda mulher que discute com você? Só as que dizem que eu vou me arrepender se não deixá-las passar." Riram. Um riso maduro, com história. "E, então, você se arrependeu?" Ela perguntou. "Me arrependi de não ter ido atrás antes." Ficaram em silêncio. O barulho da feira parecia distante. Ele então disse: "Me disseram que você está diferente. Mais aberta." "Tô tentando. Então vou te fazer um convite." Ela arqueou a sobrancelha. "Vai me pedir em casamento?" "Não, mas vou te pedir para visitar a minha mãe comigo. Ela mora aqui perto. Sempre quis conhecer você. E agora, depois de tudo, acho que seria bom." A caminhoneira hesitou. Por dentro, lutava entre o impulso de fugir e a vontade de ficar. "Pode ser, mas só por hoje. Hoje é o que temos." Na casa da mãe do policial, foi recebida com bolo de fubá, café forte e uma conversa que durou horas. A senhora, simpática e observadora, dizia: "Essa estrada aí fez de você uma rocha. Mas por dentro, minha filha, ainda tem água passando. Dá tempo de plantar de novo."
Foram palavras simples, mas que entraram fundo. Leandra, mais tarde, diria: você não precisa deixar a estrada, mas pode deixar alguém entrar nela contigo. A caminhoneira não respondeu, mas, naquela noite, não dormiu sozinha. Dormiu na casa da senhora, numa rede ao lado da cozinha. Acordou com o cheiro de pão assando e uma estranha sensação de repouso, como se, por fim, estivesse estacionando não só o caminhão, mas também o coração. Na manhã seguinte, quando voltou para a estrada, sentiu o volante mais leve, como se algo tivesse saído dos ombros. Leandra notou: tá mais tranquila. Tô. Pensando em parar? Pensando em escolher. Parar, seguir, voltar. Pela primeira vez, posso escolher. Leandra sorriu. E o livro? Quase pronto. Só falta o final. Então espera mais um pouco. Ainda tenho coisa para viver. O rádio tocava uma música antiga. A letra falava de reencontro, de estrada, de perdão. E naquele trecho, pela primeira vez em muito tempo, a caminhoneira cantarolou baixinho. Era uma mulher na estrada, mas, agora, também era uma mulher em paz. O asfalto refletia o calor como um espelho em brasa. O caminhão seguia firme, apesar da cabine quente. A caminhoneira dirigia com a janela aberta, o braço tostado pelo sol, os olhos apertados por trás dos óculos escuros. Leandro estava ao lado, mas não dizia nada. Fazia quase uma hora que ambas estavam em silêncio, não por desentendimento, mas por um respeito mútuo que cresceu com os quilômetros. Faltam quantos dias para terminar sua promessa? Perguntou Leandra, quebrando o silêncio. 3. Se tudo correr bem, chego no sábado. E o que vai fazer depois? Ela respirou fundo. Apertou um pouco o volante. Ainda não sei. É como se meu coração tivesse ficado dividido na estrada. Uma parte quer voltar. A outra quer continuar para sempre. Leandra sentiu. Ela conhecia esse dilema. Era como quem termina de escrever um livro, mas não sabe se quer publicar ou guardar na gaveta. Talvez você não precise decidir agora. Às vezes, a escolha vem quando a gente para de brigar com ela. A caminhoneira olhou de canto. Aquela jornalista sabia observar. Pararam em uma pequena cidade chamada Mãe d'Água. Era o dia da feira municipal e a praça central estava cheia de barracas de artesanato, queijos, redes, cocadas e música ao vivo. A caminhoneira normalmente não parava em dias de feira, odiava aglomerações. Mas naquele dia, sentiu algo diferente, como se a cidade chamasse. Estacionou no canto da praça, ao lado de outros caminhões. Desceu com Leandra e foi recebida por um senhor que vendia sabonetes artesanais. É você que anda com a jornalista? A das histórias de caminhoneira? Ela franziu o senho, sem saber como responder. O povo anda falando. Disseram que você carrega mais do que carga, que carrega promessa, lembrança e coragem. Leandra riu. Agora você é mito? Não, tô virando folclore, respondeu a caminhoneira, revirando os olhos. Passaram pela feira, provaram queijo de coalho assado na hora, compraram um vidro de doce de caju e uma rede nova para o caminhão. Leandra insistiu para que visitassem a igreja da cidade, uma construção simples, com paredes brancas e portas de madeira azul. Entraram juntas. Lá dentro, uma senhora rezava de joelhos, com uma criança no colo. A caminhoneira olhou para o altar e sentiu um aperto no peito. Era parecido com o da vila onde deixará a imagem restaurada. Simples, mas cheio de fé. Um banco de madeira, vazio, a chamou. Sentou-se. Leandra ficou atrás, respeitando o espaço. Em silêncio, pensou no filho, no companheiro que ficou para trás, no pai que ensinou a dirigir, na irmã que a fez prometer voltar. E, pela primeira vez, deixou escorrer uma lágrima sem esconder. Na saída da igreja, Leandra perguntou: tá pronta para encerrar? Não, mas vou, mesmo assim, porque promessa não se quebra, mesmo quando o coração treme. E se, quando você voltar, seu filho não quiser te ver? Ela parou. Olhou para Leandra com dor, mas também com decisão. A gente não faz promessa pelo outro, faz pela gente. E, se ele não quiser, pelo menos eu volto com a certeza de que tentei. Nos dias seguintes, enfrentaram uma sequência de dificuldades. Primeiro,
O alternador do caminhão deu sinal de falha. Luzes fracas, dificuldade de ignição. Pararam em uma oficina improvisada à beira da estrada, onde um jovem mecânico chamado Luan examinou o problema. A peça está gasta. Posso tentar consertar, mas vai demorar. Quanto tempo? 1 dia e meio, no mínimo. Ela coçou a cabeça, tensa. Tinha prazo para cumprir, e a promessa dependia de chegar até sábado. Dá para confiar? Se não tiver pressa, sim. Agora, se for correr, melhor não arriscar. Leandra interveio. Talvez isso seja o destino pedindo pausa. O destino que espere. Eu vou chegar no dia que prometi. Ela suspirou, mas aceitou. Passaram o dia na cidadezinha, que não tinha mais do que 1000 habitantes. Dormiram no caminhão, comeram no boteco da esquina, ouviram histórias de mulheres que tinham maridos na estrada. Era como voltar no tempo. Às 5 da tarde do segundo dia, o caminhão estava pronto. A caminhoneira agradeceu o mecânico com um aperto de mão firme, pagou o valor justo e disse: "Você vai longe. Rapaz, tem cuidado com o que faz. Isso é raro." Luan sorriu, envergonhado. A senhora também. Volta logo. Tem mais gente esperando suas promessas por aí. Faltava apenas um dia. A caminhoneira estava mais silenciosa do que nunca. Leandra respeitava. Sabia que aquele era um momento sagrado. Era a linha de chegada da promessa. Era o reencontro, ou a recusa. No último trecho, ela passou por estradas que conhecia de olhos fechados. As árvores tortas, o cheiro de poeira fina, os buracos que voltavam sempre no mesmo lugar. A cidade onde seu filho morava apareceu no horizonte como uma lembrança antiga. Crescia aos poucos, como quem se anuncia sem pressa. Ela estacionou o caminhão no posto de gasolina onde costumava parar anos atrás. Desceu. Respirou fundo. Chegou a hora, disse, quase sussurrando. Leandra segurou a mão dela. Quer que eu vá junto? Não. Essa parte sou eu com ele. Só nós dois. Pegou o caderno, o mesmo que escreveu durante meses, cheio de cartas que nunca foram enviadas. Amassado, com capa rasgada, mas inteiro. Pegou também uma sacola com alguns presentes simples, um chaveiro de caminhão, um pequeno terço de madeira e uma camisa com a frase: "Na estrada da vida, o importante é seguir." Foi a pé até a casa do filho. O bairro era simples, mas limpo. Crianças brincavam na calçada e uma senhora varria a entrada da casa ao lado. Ao chegar à porta, parou. O coração batia como tambor. Não sabia se ele abriria. Não sabia se ele estava ali. Mas bateu palma, como se faz no interior. Silêncio. Bateu de novo. Uma menina de cerca de 7 anos apareceu na janela. Tinha olhos castanhos, cabelo preso em 2 Maria Chiquinhas. "Mãe, tem uma moça aqui." Uma mulher jovem abriu a porta e então, por trás dela, surgiu ele. Seu filho, mais alto do que lembrava, mais forte, mas com o mesmo olhar de infância. Um olhar assustado e, ao mesmo tempo, terno. "Oi," ela disse, a voz tremendo. Ele não respondeu. Ficou parado. A mulher ao lado segurou a criança pela mão e saiu discretamente, deixando os dois ali, frente a frente. Eu cumpri a promessa. Voltei. Ele não se moveu. Ela continuou. "Tô aqui, com tudo que consegui ser. Não sei se é o que você queria, mas é o que eu consegui." Ele deu um passo, depois outro, e, então, a abraçou. Um abraço firme, cheio de passado, de silêncio, de perdão. Ela chorou, e ele também. Voltaram juntos até o caminhão. Leandra, de longe, assistia à cena com os olhos marejados. Não anotou nada. Era um momento que não precisava ser escrito. Precisava ser sentido. A caminhoneira apresentou Leandra ao filho. Ele a cumprimentou com respeito e agradecimento. Leandra sorriu. "Seu filho é igual a você, só que com menos casca e mais coragem." Ela riu, entre lágrimas. "Ele puxou o que eu não consegui ser na época, mas conseguiu agora. Isso basta." Naquela noite, dormiu na casa do filho, na rede da varanda, onde um dia prometeu que voltaria. O cheiro da casa era outro, mas o vento ainda cantava da mesma forma. Era o som da estrada dizendo: missão cumprida, mas não encerrada.
Porque estrada boa é aquela que permite retorno. O sol da manhã iluminava o pequeno quintal da casa onde a caminhoneira dormira pela primeira vez em meses sem a cabine do caminhão por perto. Ela se levantou devagar, sentindo o frescor da grama molhada pelo orvalho. O aroma do café fresco chegava da cozinha, onde seu filho conversava com a mãe dele, sua ex-esposa, com o rosto sereno e um sorriso tímido. A noite anterior havia sido cheia de emoções, mas agora tudo parecia mais calmo, mais verdadeiro. Sentiu uma paz nova, mas a incerteza ainda morava dentro dela, como um passarinho inquieto. Enquanto tomava café, pensava nos próximos passos. Havia cumprido a promessa, enfrentado o medo do reencontro, mas agora precisava encontrar um propósito maior, algo que desse sentido para continuar na estrada ou para fincar raízes onde estivesse. Leandra estava animada para acompanhá-la nos próximos dias, mas sabia que a decisão final era dela. A jornalista parecia entender que aquele era um momento de transformação profunda. "Você vai ficar mais um tempo?" perguntou Leandra. "Não sei. Talvez sim, talvez não. Preciso sentir." O filho entrou na cozinha e, pela primeira vez em muito tempo, puxou conversa sobre a vida da mãe na estrada. Ela contou das dificuldades, dos perigos, mas também das amizades e do aprendizado. O filho escutava com atenção e a conexão parecia finalmente se reconstruir. Nos dias seguintes, a caminhoneira ajudou a mãe do filho com tarefas simples: organizar a casa, cuidar do jardim, preparar refeições. Sentia um carinho antigo, uma sensação de pertencimento que não sentia há anos. Mas a estrada continuava a chamar. Certa tarde, ao caminhar pelo mercado da cidade, ela viu um anúncio na parede de um centro comunitário: curso de mecânica para mulheres, inscrições abertas. Ela se interessou. Pensou em Leandra, pensou na oficina do jovem Luan e nas ferramentas que carregava sempre consigo. Talvez fosse hora de aprender mais, de transformar o que fazia por instinto em conhecimento. Matriculou-se no curso e logo percebeu que mecânica não era apenas consertar peças, mas também consertar histórias. Histórias de mulheres que queriam autonomia, liberdade e respeito. Durante o curso, fez amizades inesperadas. Uma delas foi com Janaína, uma jovem mãe solteira que trabalhava como cozinheira e sonhava em ter seu próprio caminhão. Janaína tinha uma força e uma luz que lembravam a caminhoneira, só que com um toque mais jovem e esperançoso. "Você é um exemplo", disse Janaína num intervalo. "Eu quero fazer isso também, mas às vezes tenho medo." "Medo é parte do caminho", respondeu ela. "O que importa é continuar, mesmo quando o medo aperta." Essa amizade trouxe um novo sentido para a caminhoneira: ensinar, inspirar, abrir caminhos para outras mulheres que, como ela, carregavam muito mais do que carga. No meio desse período, Leandra descobriu uma antiga carta que a caminhoneira havia escrito para seu pai. Era uma carta cheia de arrependimento e amor, nunca enviada. Por que não mandou essa carta? Tinha medo da resposta e do silêncio. E agora eu quero que ele saiba que estou tentando ser a filha que ele merece. Leandra sugeriu que fizesse uma viagem até a cidade onde o pai morava, para um reencontro que pudesse curar as feridas do passado. No caminho para a cidade do pai, uma forte tempestade o surpreendeu. A estrada virou lama, a visibilidade caiu e o caminhão balançava com o vento e a chuva intensa. A caminhoneira segurou firme o volante, os olhos fixos na pista. Leandra segurava a mão dela, transmitindo calma. A tempestade virou um obstáculo físico, mas também simbólico. Era a luta para enfrentar o passado e superar o medo de recomeçar. Depois de horas difíceis, chegaram à pequena cidade onde o pai morava. O reencontro foi marcado por hesitação e silêncio. O pai, já idoso e com a saúde frágil, recebeu a filha com um abraço cheio de emoção contida. "Pensei que nunca mais ia te ver", disse ele, com voz baixa. "Pensei que não ia conseguir voltar", respondeu ela. Ambos choraram. Foi um momento de cura, de entendimento, de perdão silencioso. Durante os dias que passaram juntos, conversaram sobre as escolhas, os erros e os sonhos. O pai contou histórias da juventude, da guerra, das dificuldades que enfrentará para criar os filhos. Ela contou da estrada, dos aprendizados, do medo que sentirá de não ser suficiente. Foi um tempo de reconstrução, de fortalecer laços que o tempo quase quebrara. Ao deixar a cidade do pai, sentiu uma leveza diferente.
O coração parecia mais aberto, o futuro menos ameaçador. Mas a estrada chamava novamente. Antes de seguir viagem, recebeu um telefonema que mexeu com tudo. Janaína havia sofrido um acidente, mas estava estável. A notícia trouxe preocupação e urgência. Ao chegar à cidade onde Janaína estava, encontrou uma jovem debilitada, mas com sorriso firme. "Você veio", disse Janaína, segurando a mão dela. "Vim porque você não pode ficar sozinha." Durante a recuperação, a caminhoneira assumiu um papel quase maternal, ajudando Janaína a retomar a confiança. Essa experiência a fez entender que, apesar da vida nômade, ela podia construir raízes emocionais, conexões que sustentavam e fortaleciam. Nos dias seguintes, entre idas e vindas, a caminhoneira percebeu que a vida na estrada não precisava ser solitária, que as pausas podiam ser para construir e não apenas para descansar. Leandra, sempre atenta, sugeriu que escrevessem juntas um livro sobre essas histórias de mulheres na estrada, suas lutas, vitórias e quedas. A caminhoneira concordou, sentindo que era hora de deixar um legado. Enquanto isso, o filho começava a se reaproximar, visitando a mãe com mais frequência, levando a filha para conhecer a avó. A vida, enfim, encontrava um equilíbrio tênue entre estrada e lar. O caminho que parecia não ter fim agora tinha paradas com significado. E o sucesso, embora gradual, era visível. A caminhoneira não só cumprirá a promessa, mas estava criando novas promessas de amor, coragem e recomeço. A estrada parecia menos longa agora. A caminhoneira sentia que cada quilômetro percorrido carregava um pouco de cada pedaço de sua vida, a dor, a saudade, a luta, mas também a esperança, o amor e a coragem. A paisagem ao redor mudava conforme ela avançava, de campos verdes a pequenas cidades onde o cheiro de terra molhada misturava-se ao som distante de sanfona e rodas de viola. Era uma manhã fresca de outono, com um céu claro que prometia dias tranquilos. O caminhão estava carregado, mas o peso que sentia no peito diminuía, transformado em algo mais leve, um sentimento de propósito que há muito não experimentava. Leandra estava ao seu lado, com a câmera guardada, pois sabiam que o momento não precisava ser documentado. Era um instante só delas, de reflexão e despedida. Naquela semana, a vida da caminhoneira havia mudado drasticamente. Ela não era mais a mesma mulher que enfrentará a blitz que quase a parou. Não era só a mãe que retornava para o filho, nem só a filha que perdoava o pai. Ela era todas essas coisas e muito mais. Uma mulher que havia reencontrado sua força no caminho e que agora sabia onde queria ir. Ao seu lado, Janaína começava a se recuperar de vez, pronta para conquistar a própria estrada. O curso de mecânica havia sido concluído com sucesso e a amizade entre elas se fortalecia, baseada na admiração mútua e no desejo de apoiar umas às outras. No dia do último encontro para o livro que escreviam juntas, a caminhoneira sentia a ansiedade e a emoção de quem vê um sonho se concretizar. As histórias reunidas mostravam não só os desafios da vida na estrada, mas também a beleza das pequenas conquistas, a coragem cotidiana de mulheres que não se deixam definir pelos medos. Enquanto digitava o último capítulo, ouviu a voz do filho pelo telefone. "Mãe, eu e a pequena vamos aí. Temos uma surpresa para você." Ela sorriu. Sabia que o reencontro estava longe de ser um ponto final, mas um novo começo. Quando ele chegou, com a filha nos braços, encontrou a mãe sentada na varanda da pequena casa que ela começara a construir. Não era uma casa grande, mas era um lar cheio de memórias e promessas. Ela os recebeu com o abraço que sempre quis dar, e desta vez sem medo ou dúvidas. O sol da tarde criava um brilho dourado em volta deles, como se o céu abençoasse aquele momento. "Trouxe algo para você", disse o filho, entregando uma pequena caixa. Ela abriu com cuidado. Dentro, havia uma miniatura de caminhão, feita de madeira, com a inscrição: "Para quem nunca deixou a estrada." Os olhos dela se encheram de lágrimas, dessa vez de alegria e gratidão. Ao cair da noite, eles sentaram juntos para ouvir as histórias que a caminhoneira e Leandra haviam reunido. A menina dormia no colo do avô, e o som da conversa preenchia o ambiente com uma paz rara. Ela percebeu que, apesar dos sacrifícios e obstáculos, o caminho que escolheu foi o certo. Porque a promessa que fez não era apenas para alguém ou para um tempo, mas para si mesma, a promessa de nunca desistir, de sempre seguir, mesmo quando o caminho fosse duro.
Naquela mesma noite, antes de dormir, a caminhoneira olhou para o céu estrelado e sentiu a presença de seu pai e do filho, da irmã e da amiga Janaína, de Leandra e de todas as mulheres que, como ela, escolhiam a liberdade da estrada e a força do amor. Ela sorriu, sabendo que o melhor da vida é essa mistura de luta e ternura, de promessas cumpridas e novos sonhos que nascem a cada amanhecer. A estrada, enfim, era sua, e ela sabia que podia escolher quando parar, mas nunca desistir. Fim. Chegou até aqui? Então comenta destino, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.